Bom dia a todas e a todos, a quem nos acompanha de casa. Eu vou iniciar por um vídeo. Isso é para quem não pegou física, não pegou, que não alcançou, eles procuram arte. Onde é que encaixa isso? Como é que eu faço agora? Tô tendo que ficar em pé aqui para ver minha novela que nem um 2 de pau. Então, é sobre esse símbolo de resistência, de amor, de afeto, de arte, de cultura, que eu vou falar hoje. É sobre o luto que vira luta, é sobre Paulo Gustavo, que hoje em dia é lei, uma lei importantíssima para o setor cultural. A gente sabe que foi através da organização de todo o setor da cultura, que inclusive com a Aldir Blanc II vai ter um marco na cultura do nosso país, que vai ter uma continuidade de suas políticas públicas no setor cultural. É importante a gente iniciar falando do tema da cultura, olhando para a importância que ela tem na transformação social, principalmente dentro das nossas comunidades. A gente olha para esse setor, muitas vezes, pura e simplesmente como um entretenimento, mas ele tem um papel fundamental no social. Ele educa, ele transforma e ele possibilita que crianças, adolescentes, pessoas adultas, pessoas idosas vejam um futuro, uma possibilidade, uma porta aberta, tudo através de um olhar diferente, que é o olhar da cultura. Então, esse viés da cultura, para mim, é um dos viés mais belos que tem, um dos mais importantes, que é esse papel transformador que ela nos traz. Mas outro papel importante que a cultura tem para a nossa sociedade, que eu acho que a gente não pode deixar de falar, sempre que a gente fala da cultura, é a economia da cultura. A gente tem ainda na nossa sociedade um preconceito de não entender que a cultura ela também é economia. Ela também representa, na sua diversidade,
nas suas diversidades de setores culturais e de ações culturais que envolvem uma peça de teatro, que envolvem um clipe de música, que envolvem um show, que envolvem um filme, enfim, que envolvem diversas coisas que podem ser feitas através da cultura, gira todo um setor econômico, e isso gera emprego, gera renda, gera desenvolvimento. Algo fundamental para a nossa sociedade. Então, a gente precisa olhar para o fator social que a cultura tem, que é importantíssimo, que é fundamental e indispensável, mas a gente também precisa olhar para a economia da cultura, que é a geração de trabalho, a geração de renda e é o desenvolvimento de toda uma sociedade que gira em torno da economia da cultura, que gira em torno da diversidade das atividades culturais. Ou seja, quando a gente fala da Lei Paulo Gustavo, que vai ter um investimento de 3.862.000 vindos do superávit do financiamento do Fundo Nacional de Cultura e do Fundo Setorial do Audiovisual, a gente está falando de um impacto positivo no nosso PIB. Então, além de a gente estar falando de algo que é, para mim, o mais importante, que é contemplar diversos artistas no Brasil inteiro, mas principalmente aqui na nossa cidade, e logo, logo a gente vai falar dos números aqui de Caxias do Sul, a gente está falando também de um impacto positivo no nosso PIB, no impacto positivo na geração de emprego e renda. Então, quando a gente investe em cultura, a gente está investindo no desenvolvimento. E é importante que a gente entenda isso. É importante que a gente tire esse véu de preconceito que muitas vezes a gente ainda tem, infelizmente, sobre os artistas, e entendam que eles são gerador de desenvolvimento em nossa sociedade. Então, a gente sabe do compromisso que o governo Lula ele sempre teve com a cultura, todas as vezes que ele passou pelo governo do nosso país, mas neste ano em específico a gente tem um marco em nossa história, porque a gente nunca teve tanto recurso descentralizado sendo destinado para a cultura. Então, neste momento, especificamente, a gente vive um momento histórico para a cultura brasileira, que é um momento de mais recursos descentralizados sendo disponibilizados. Eu vou pedir para ser colocado aqui no telão os valores de Caxias do Sul, para a gente poder observar o que a nossa cidade vai poder ser contemplada. Então, nós teremos 2.053.000 para produção audiovisual, 235.617 para capacitação, formação, qualificação no audiovisual, apoio a cineclubes e festivais e mostras, 469.296 para salas de cinema e 1.117.000 para demais áreas da cultura. Então, como a lei é a lei da Paulo Gustavo e grande parte desse recurso ela é oriunda do superávit do audiovisual, grande parte do recurso destinado é para projetos do audiovisual. Mas a gente pode observar por esses recursos, e eu peço para que a TV Câmara coloque eles para quem está nos assistindo de casa, 30% do montante do valor, que chega a quase 4 milhões aqui para o município de Caxias do Sul, 30% desse recurso é para as demais áreas da cultura. Então, nós vamos ter muitas pessoas do audiovisual sendo contempladas e nós vamos ter muitas pessoas das demais áreas da cultura sendo contempladas aqui em Caxias do Sul.
A gente tem projetos em Caxias, como o Financiarte, que são importantíssimos. Mas uma declaração de líder para a bancada do PT. Segue a declaração de líder na tribuna, Estela Malardim. A gente tem projetos em Caxias do Sul, como o Financiarte, que são importantíssimos. Mas há muito tempo eles não chegam perto do valor de R$ 1.117.243. Então, isso é, de fato, algo muito importante, que irá impulsionar e muito a área da cultura em Caxias do Sul. E impulsionar e muito a economia da cultura em nossa cidade, para o audiovisual e para as demais áreas da cultura. Há alguns fatores importantes, agora pode retirar, há alguns fatores importantes quando a gente fala da Lei Paulo Gustavo. Nesse momento inicial, eu não vou adentrar aqui, obviamente, nos artigos da lei, porque eu acho que não cabe nós discutirmos isso, né? Mas eu acho que a gente precisa informar a população das escutas ativas. Esse é um ponto principal da lei. A lei, ela obriga todos os municípios que receberão recursos a fazer escutas ativas, a tornar o processo mais amplo possível, para que todos os atores que fazem, os agentes culturais, façam parte do processo de desenvolvimento do plano de trabalho que a prefeitura tem que apresentar, já lhe concedo, que a prefeitura tem que apresentar para o Ministério de Cultura, que posteriormente vai resultar no edital, que vai ser o que vai originar para que as pessoas e os agentes culturais apresentem os seus projetos. Então, todo esse processo, ele tem que ser amplo, ele tem que ser discutido, ele tem que ser debatido. E aqui em Caxias do Sul isso está sendo feito. E é muito importante que a gente divulgue, enquanto vereador, todas essas ações que estão sendo realizadas pela prefeitura. Então, a gente tem um formulário de consulta da população, é uma consulta ativa, que vai até o dia 11 de junho. O link do formulário está disponível nas redes da Secretaria de Cultura, está disponível nas minhas redes sociais. Podem também nos pedir pelos meus contatos, pelos contatos da Secretaria de Cultura, que estará sendo disponibilizado. Então, tipo assim, eu não vou poder ir nos momentos presenciais que vai ter, mas eu quero deixar a minha sugestão, a minha dúvida, a minha opinião para o plano de trabalho, para o edital. Tem o formulário online. É só pegar, pedir para a Secretaria de Cultura, para o nosso mandato, que a gente vai estar disponibilizando o link para poder participar. E haverão outras duas datas, no dia 6 e 7, na sala de cinema do Ordovás, também um momento de escuta ativa. No dia 6, para os artistas do audiovisual, e no dia 7, para os demais artistas. Lá também vai ser um momento de tirar dúvidas, de ouvir sugestões. E por que eu falo desse momento como um momento tão importante? Porque quando a gente fala de cultura, a gente está falando de algo que tem que ser pensado coletivamente. Eu acho que essa é uma característica importante que a cultura tem. E o processo da Lei Paulo Gustavo estar sendo feito dessa maneira é algo que tem que ser aproveitado pelos agentes culturais. Então, a gente tem em Caxias do Sul a honra de ter um conselho de cultura, de ter uma secretaria de cultura atuante, e muitos municípios não têm isso. E como em Caxias do Sul a gente tem, e eles estão fazendo o seu papel de chamar as escutas ativas, nós temos que aproveitar esses momentos para, de fato, aproveitar e dar as nossas sugestões para que o edital tenha a cara das pessoas que irão apresentar os seus projetos, para que tenha a cara das pessoas que fazem cultura em Caxias do Sul.
Essa é a cara do edital que Caxias do Sul tem que ter, a cara de quem faz cultura em Caxias. O edital tem que ter essa cara. Sua parte, vereadora Rose. Obrigada, vereadora Estela. É bem oportuno esse tema, né? Eu também tenho participado desse debate e acredito que isso é uma visão que nós realmente precisamos ver. Parece muito dado que se enxerga só o artista enquanto aquele que está no palco ou em algum espaço da sua arte, mas é toda uma cadeia produtiva que existe por trás dessas profissões, né? Eu lembro ali na discussão que se tinha da pandemia, outros governos federais, nações, inclusive a Alemanha, que era e é austera com o gasto público, investiu muito nos artistas, desde pegando fotógrafos, de modo geral, todos os artistas investiam muito para garantir a sua economia. Tanto que, se nós formos lembrar, naquela época, a Alemanha foi o primeiro a voltar o campeonato europeu, enfim, porque investiu, né? Diferente do que se pensa. Então, esse setor, essas leis foram criadas a partir dessa discussão, né? E ela é fundamental porque ela movimenta realmente a economia, não só a cultura, a arte, que é fundamental para as pessoas, para todas as áreas. Mas eu também queria dizer que eu acho, e isso foi um debate que eu fiz lá com a secretária da Cultura, quando ela estava participando de uma reunião que nós estávamos, a senhora também estava, né? Que foi isso, a importância de divulgar bastante. O ano passado o município retornou uma verba que havia recebido por não ter feito, não ter tido projetos, mas a gente sabe que os projetos, muitas vezes as pessoas não têm acesso. Porque a gente pensa num grupo conhecido, num maior, no outro maior. Mas se nós pensarmos cultura, que é todo aquele que faz alguma coisa lá na sua comunidade, no interior, na periferia, tem muitas possibilidades de projeto e tem verba. Esse ano não dá para devolver nada desse valor, né? Porque isso seria uma perda para a cidade. Então, eu conversei também com a secretária e ela pensa assim também, né? Que essa questão da cultura tem que ser levada, esse conhecimento, para as periferias, né? Não só fazer as atividades centralizadas. Inclusive, isso eu vou colocar em outro momento, a gente tem um planejamento de como trazer essa discussão para os produtores, não dos gestores, nesse momento que já está sendo feita, incluindo o conselho, mas incluindo toda essa cultura mesmo que periférica. Obrigada. Perfeito, vereadora Rose. E isso entra no segundo ponto que eu acho importante dessa lei. Ela diz que a lei tem que ser o menos burocratizada possível, principalmente para que o acesso ele seja o mais amplo possível, para que as pessoas que não são acostumadas, habituadas a participar desses processos de editais, que não são acostumadas a apresentar os seus projetos, tenham a oportunidade de serem contempladas no projeto da Lei Paulo Gustavo. Que é isso, aquele agente cultural que faz cultura, que produz cultura na sua periferia, no seu bairro, na sua comunidade, tem a oportunidade de ter um projeto aprovado e levar ainda mais arte para dentro do seu bairro. E volto ao início da minha fala. A arte transforma a vida das pessoas. A arte é uma chave de transformação social. Então, é justamente isso. A gente vê na Lei Paulo Gustavo, nesses quase 4 milhões que vão vir para Caxias do Sul, a esperança do setor cultural ser finalmente valorizado como algo econômico, mas principalmente como uma chave de transformação social que faz diferença na vida das pessoas, valorizando os agentes culturais, todo o setor cultural, toda a cadeia produtiva da cultura e as pessoas das comunidades de forma descentralizada, abrangendo o máximo de projetos possíveis. Para finalizar,
eu quero agradecer o nosso presidente Lula, que está garantido a todos o direito não somente ao pão, mas também à poesia. Paulo Gustavo, presente. Obrigado. Próximo vereador.